Se você já se pegou adiando tarefas importantes, sentindo aquela ansiedade crescente enquanto o prazo se aproxima, ou simplesmente paralisado pela enormidade de um projeto, saiba que você não está sozinho. A procrastinação é uma experiência humana universal. Mas e se eu te dissesse que filósofos de 2000 anos atrás já tinham desenvolvido um arsenal mental poderoso para combatê-la? Neste vídeo, não vamos apenas arranhar a superfície. Vamos mergulhar fundo nos ensinamentos de Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio para extrair a sabedoria estoica e aplicá-la diretamente no combate à procrastinação. Prepare-se para descobrir como a aceitação, o foco no presente, a distinção entre o que podemos e não podemos controlar e a busca pela virtude podem ser suas maiores aliadas. Então, pegue seu caderno, uma bebida relaxante e vamos começar essa jornada estoica para retomar o controle do seu tempo e da sua vida. Para combater um inimigo, precisamos primeiro entendê-lo. A procrastinação não é preguiça, como muitos pensam. É, muitas vezes, uma forma de regulação emocional. Adiamos tarefas porque elas nos fazem sentir mal. Ansiedade, tédio, insegurança, frustração, ressentimento, existe o medo do fracasso. E se eu não conseguir? E se ficar ruim? Esse medo nos paralisa. O perfeccionismo. Precisa ser perfeito, ou nem começo. O ideal inatingível se torna uma barreira. A sobrecarga. A tarefa parece tão grande que não sabemos por onde começar. A falta de clareza ou recompensa. Imediata. Não vemos o propósito ou a gratificação no curto prazo. E o desconforto. A tarefa é chata, difícil ou desagradável. Buscamos o alívio imediato em distrações. Do ponto de vista estoico, como disse Epicteto, não são as coisas que nos perturbam, mas os nossos julgamentos sobre elas. Essas emoções negativas que alimentam a procrastinação surgem de julgamentos falsos ou erros de avaliação. Por exemplo, julgamos o fracasso como algo terrível e insuportável, quando para um estoico o verdadeiro fracasso seria não tentar ou agir sem virtude. Supervalorizamos o conforto momentâneo e subestimamos o valor do nosso tempo e do nosso potencial. Os estoicos chamavam essas emoções perturbadoras de paixões, pati, não no sentido romântico, mas como estados de alma doentios, frutos de uma razão que não está funcionando corretamente. A procrastinação, então, é um sintoma de que nossos julgamentos internos estão desalinhados com a realidade e com o que é verdadeiramente bom. A boa notícia? Os estoicos nos ensinam que podemos treinar nossa mente para fazer julgamentos mais corretos e assim mudar nossa resposta emocional às tarefas. Vamos ver como. Este é talvez o princípio estoico mais poderoso e prático, popularizado por Epicteto. Ele nos ensina a dividir tudo na vida em duas categorias: aquilo que está sob nosso controle e aquilo que não está. Sob nosso controle estão nossos pensamentos, julgamentos, desejos, aversões e, o mais importante, nossas ações e nosso esforço. Fora do nosso controle estão o resultado final de nossas ações, a opinião dos outros, o passado, o futuro, o clima, a economia, doenças, a morte. São os indiferentes estoicos. Não significam que não importam, mas que não determinam nossa virtude ou felicidade. Como disse o próprio Epicteto, algumas coisas estão sob nosso controle, outras não. Estão sob nosso controle a opinião, o movimento, o desejo, a aversão. Em resumo, tudo quanto seja ação nossa. Não estão sob nosso controle o corpo, as posses, a reputação, os cargos. Em resumo, tudo quanto não seja ação nossa. Como isso se aplica à procrastinação? Pense naquela tarefa que você está adiando. Muitas vezes procrastinamos porque estamos focados no que não controlamos. Por exemplo, e se meu chefe odiar este relatório? Isso é a opinião alheia fora do seu controle. Ou, e se eu não passar na prova mesmo estudando? O resultado final também fora do seu controle. Ou ainda, preciso que esteja perfeito para impressionar. Uma busca por validação externa
que você não controla. A dicotomia do controle nos liberta dessa ansiedade. Seu trabalho não é garantir um resultado perfeito ou a aprovação de todos. Seu trabalho é focar no seu esforço, na sua intenção, na qualidade da sua ação no presente momento. Então, como aplicar isso na prática? Primeiro, identifique a tarefa. Digamos, escrever um capítulo de um livro. Segundo, liste o que você não controla sobre ela. Se vai ser um best-seller, se os leitores vão amar, se a editora vai aceitar. Terceiro, liste o que você controla. Sentar para escrever por um determinado número de horas. Pesquisar o tema. Revisar o texto. Dar o seu melhor com as habilidades que você tem hoje. E quarto, direcione toda a sua energia para o que você controla. O resto, aceite como vier. Quando você internaliza isso, a pressão diminui drasticamente. Você não precisa mais temer o resultado, apenas se comprometer com o processo. Isso, por si só, já é um golpe fatal na procrastinação. Para os estoicos, o único bem verdadeiro é a virtude. Viver com excelência moral e racional. As 4 virtudes cardeais são a sabedoria, entender o que é bom, mal e indiferente, discernimento. A justiça, agir corretamente com os outros e consigo mesmo. A coragem, enfrentar o medo e a dor, fazer o que é certo mesmo quando difícil. A temperança, autocontrole, moderação, disciplina. Tudo o mais, saúde, riqueza, reputação, prazer, dor, são indiferentes. Podem ser preferíveis ou não preferíveis, mas não são intrinsecamente bons ou maus. Marco Aurélio nos lembra que o objetivo da vida não é estar do lado da maioria, mas escapar de se encontrar nas fileiras dos insanos. Devemos focar em não nos deixar levar por julgamentos comuns. Como a virtude combate a procrastinação? Se o seu objetivo principal, ao realizar uma tarefa, é buscar a virtude na própria ação, o medo do fracasso, como o mundo o define, desaparece. Por exemplo, você precisa fazer uma apresentação importante. Um foco não estoico, propenso à procrastinação, seria: preciso impressionar a todos, conseguir a promoção, não posso errar nada. Esse é um foco em resultados externos e aprovação. Já um foco estoico, anti-procrastinação, seria: vou me preparar com sabedoria, pesquisar bem, apresentar com coragem, mesmo que nervoso, ser justo com o conteúdo, honesto e claro, e manter a temperança, não me exceder, ser disciplinado no tempo. E a recompensa para o estoico não é o aplauso ou o sucesso externo, mas a satisfação de ter agido com excelência, de acordo com seus melhores princípios. Mesmo que a apresentação não gere o resultado esperado externamente, se você agiu virtuosamente, você venceu internamente. Isso é incrivelmente libertador. Você não precisa mais da garantia de sucesso para começar. Você só precisa da intenção de agir bem. A procrastinação que nasce do medo de não ser bom o suficiente perde sua força, porque ser bom o suficiente passa a significar dar o seu melhor com virtude. Antes de iniciar uma tarefa que você está adiando, pergunte-se: como posso abordar esta tarefa com sabedoria? Como posso ser justo comigo, com os outros, com a tarefa, ao realizá-la? Que medos preciso enfrentar com coragem para começar e terminar? Como a temperança, disciplina, moderação pode me ajudar aqui? Mudar o seu critério de sucesso de resultados externos para a qualidade virtuosa da sua ação é um divisor de águas. Memento mori. Latim para lembre-se de que você vai morrer. Parece mórbido. Para os estoicos, era exatamente o oposto. Era um lembrete para viver plenamente, com propósito e urgência. Como disse Sêneca, não é que temos pouco tempo, mas que desperdiçamos muito. A procrastinação é, em essência, um desperdício do nosso recurso mais precioso e não renovável: o tempo. Adiamos para um depois que não temos garantia de que existirá. Marco Aurélio, em suas Meditações, constantemente se lembrava da brevidade da vida e da iminência da morte, não para se deprimir, mas para se motivar a não perder tempo com trivialidades, agir de acordo com seus valores, cumprir seus deveres e não adiar o que é importante.
quando você realmente internaliza que seu tempo é finito, a procrastinação, em tarefas significativas, parece um luxo que não podemos nos permitir. Aquele projeto importante, aquela conversa difícil, aquele aprendizado que você deseja, por que adiar? Como aplicar o memento mori na prática? Primeiro, através da reflexão diária. Comece ou termine seu dia com uma breve reflexão. Se este fosse meu último dia, eu estaria satisfeito com a forma como planejo usá-lo ou como o usei? Estou adiando algo que realmente importa? Segundo, pela priorização. Use a consciência da finitude para distinguir o urgente e importante do trivial. A procrastinação muitas vezes nos leva a focar no fácil e no prazeroso, em vez do significativo. O memento mori realinha essa bússola. E terceiro, o carpe diem estoico. Não é sobre hedonismo irresponsável, mas sobre colher o dia, agindo virtuosamente, aproveitando cada momento para ser a melhor versão de si mesmo. A procrastinação muitas vezes assume que teremos tempo de sobra mais tarde. O memento mori destrói essa ilusão. Ele não nos dá medo da morte, mas sim um apreço profundo pela vida e um desejo de usá-la bem agora. Premeditatio malorum significa a premeditação dos males, ou visualização negativa. Outra ferramenta estoica contra-intuitiva, mas incrivelmente eficaz contra a paralisia que leva à procrastinação. Muitas vezes, não começamos uma tarefa porque tememos o desconhecido ou os possíveis problemas que podem surgir. A premeditatio malorum nos convida a enfrentar esses medos de frente de forma racional. Como disse Sêneca, aquele que teme sofrer já sofre por aquilo que teme. Como funciona a premeditatio malorum antes de iniciar uma tarefa desafiadora, especialmente uma que você está propenso a adiar? Pergunte-se: o que de pior pode acontecer se eu fizer isso? Quais obstáculos posso encontrar no caminho? Distrações, dificuldades técnicas, bloqueio criativo, críticas. Como eu lidaria com cada um desses obstáculos de forma virtuosa e racional? O objetivo não é se afogar em negatividade, mas, sim, dessensibilizar-se ao medo. Ao contemplar o pior cenário e perceber que você poderia lidar com ele, ele perde muito do seu poder paralisante. Muitas vezes, o pior nem é tão terrível assim. Preparar-se mentalmente e praticamente. Se você já pensou em como lidaria com uma distração ou um erro, quando ele ocorrer, você não será pego de surpresa e não desistirá tão facilmente. Você já terá um plano de contingência. E reforçar a dicotomia do controle. Você se concentra em como você pode responder aos desafios, controlável, em vez de se preocupar com a existência dos desafios em si, muitas vezes incontrolável. Como aplicar na prática? Imagine que você precisa estudar para um exame difícil. Um obstáculo premeditado poderia ser: posso me sentir sobrecarregado com a quantidade de matéria. Sua resposta estoica planejada seria: vou dividir o estudo em blocos menores, temperança, focar em um de cada vez, dicotomia do controle, e lembrar que meu esforço é o que importa, não a perfeição, virtude. Outro obstáculo premeditado. Posso me distrair com redes sociais. Sua resposta estoica planejada: desligarei as notificações, usarei um aplicativo de bloqueio e lembrarei do meu propósito maior ao estudar. Memento mori, valor do tempo. A premeditatio malorum transforma a ansiedade sobre o futuro em preparação, no presente. Em vez de ser um servo paralisado pelos faróis, você se torna um estrategista pronto para a batalha. Amor fati. Amor ao destino. É um dos conceitos mais profundos do estoicismo, popularizado por Nietzsche, mas com raízes estoicas claras. Significa aceitar e até mesmo amar tudo o que acontece, seja bom ou mal, como parte necessária do todo. Isso não é resignação passiva. É um abraço ativo da realidade. Para a procrastinação, o amor fati é crucial quando as coisas não saem como planejado, quando surgem imprevistos ou quando a tarefa em si é inerentemente desagradável. Como nos lembra Marco Aurélio,
Aceita as coisas a que o destino te ata, mas falo com todo o teu coração. Em vez de lutar contra a realidade, eu não deveria ter que fazer isso. Isso é tão injusto. O que consome energia e alimenta a procrastinação, o estoico busca encontrar oportunidade mesmo na adversidade ou no tédio. Se a tarefa é difícil, é uma chance de praticar a coragem e a sabedoria. Se é tediosa, uma chance de praticar a temperança e a paciência. Se você cometeu um erro e precisa refazer, uma chance de aprender e melhorar. Ligado a isso está o foco radical no presente momento. A procrastinação vive no futuro. Vou fazer isso depois, né? Ou no passado. Eu deveria ter começado antes. Os estoicos nos lembram que a única realidade que temos é o agora. Sêneca dizia: enquanto adiamos, a vida se apressa. Sua capacidade de agir só existe no presente. Portanto, em vez de se preocupar com a totalidade da tarefa ou com os erros passados, pergunte-se: qual é a próxima pequena ação que posso tomar agora? Para aplicar isso na prática, primeiro, pratique a aceitação radical. Quando confrontado com uma tarefa indesejada, em vez de resistir, diga a si mesmo: isto é o que é. Como posso fazer o melhor disso agora? Segundo, use a regra dos 5 minutos com um toque estoico. Comprometa-se a trabalhar na tarefa por apenas 5 minutos. Diga a si mesmo: eu posso fazer qualquer coisa por 5 minutos. Muitas vezes, o simples ato de começar quebra a inércia. O estoico focaria na qualidade desses 5 minutos de esforço. E terceiro, lembre-se que o obstáculo é o caminho, como popularizado por Ryan Holiday. Veja os desafios da tarefa não como impedimentos, mas como parte do processo que o tornará mais forte e virtuoso. Ame o desafio em si. Amor fati e o foco no presente removem o peso da expectativa e do arrependimento, permitindo que você simplesmente comece e continue. Agora que entendemos os princípios, vamos a algumas técnicas práticas, inspiradas no estoicismo, para incorporar no seu cotidiano e construir seu músculo anti-procrastinação. Primeiro, o diário estoico ou revisão noturna. Sêneca e Epiteto recomendavam uma autoavaliação ao final do dia. Pergunte-se: o que fiz de bom hoje, em termos de virtude e ação? Onde falhei? O que poderia ter feito melhor? Sem autoflagelação, mas com honestidade. Onde procrastinei e por quê? Que julgamento falso estava por trás disso? Como posso aplicar os princípios estoicos amanhã para agir melhor? Isso aumenta a autoconsciência e ajuda a identificar padrões de procrastinação. Segundo, o planejamento matinal estoico, definindo a intenção principal, o seu hegemonicon. Comece o dia definindo sua principal tarefa ou intenção, aquela que, se realizada, fará seu dia valer a pena. Marco Aurélio falava sobre acordar para o trabalho de um ser humano. Lembre-se do seu propósito. Aplique a dicotomia do controle. Minha intenção é trabalhar nesta tarefa com foco e virtude por X tempo. Terceiro, quebrar tarefas grandes com foco no próximo passo lógico. Uma tarefa enorme é paralisante. Os estoicos focavam no que está à mão. Divida o projeto em partes minúsculas acionáveis. Qual é a primeira coisa que preciso fazer? Escrever o título? Abrir o software? Pesquisar uma palavra-chave? Foque apenas nesse pequeno passo, depois no próximo. Isso remove a sobrecarga. Quarto, a visão de cima, ou perspectiva cósmica. Quando uma tarefa parecer esmagadora ou um problema parecer o fim do mundo, Marco Aurélio praticava a visão de cima. Imaginar-se olhando para si mesmo, sua cidade, seu país, o planeta, a galáxia. Isso coloca seus problemas e medos em perspectiva. Aquela tarefa que parece tão monumental pode se tornar menor e mais gerenciável. Ajuda a reduzir a ansiedade que alimenta a procrastinação. E quinto, definir contratos de tempo, um pomodoro estoico. Use técnicas como o pomodoro, trabalhar focado por 25 minutos, descansar 5, mas com uma intenção estoica. Durante os 25 minutos,
Seu único objetivo é o esforço virtuoso naquela tarefa. O alarme do timer é um indiferente. Não significa que você tem que parar se estiver fluindo, nem se culpar se não rendeu o esperado. Apenas cumpra o contrato de esforço. Essas não são soluções mágicas, mas práticas consistentes. O estoicismo é uma filosofia de ação e hábito. Vamos ser realistas. Mesmo com todo esse conhecimento, haverá dias em que você vai procrastinar. Você é humano. A perfeição não é o objetivo estoico. O progresso constante, sim. Quando você cair do cavalo e se pegar procrastinando. Primeiro, sem auto-julgamento destrutivo. Evite a espiral de culpa. Sou um fracasso, nunca vou mudar. Isso é apenas mais um julgamento falso. Segundo, aplique a dicotomia do controle. Você não controla o fato de ter procrastinado, passado. Você controla como reage, agora. Terceiro, analise com curiosidade estoica. Por que procrastinei? Qual princípio estoico eu negligenciei? Que lição posso tirar disso para a próxima vez? Use como material para seu diário. Quarto, retome a ação imediatamente. Não espere se sentir melhor ou o momento certo. A melhor maneira de sair da procrastinação é agir. Dê o menor passo possível para voltar aos trilhos. E quinto, lembre-se da virtude da coragem. É preciso coragem para admitir um deslize e tentar novamente. A resiliência estoica não é sobre nunca cair, mas sobre se levantar todas as vezes um pouco mais sábio e mais forte. Cada falha é uma oportunidade de aprendizado e de praticar a virtude. Amor fati, lembra? Ame até mesmo seus tropeços, pois eles o ensinam. E assim, chegamos ao final da nossa profunda imersão no universo estoico contra a procrastinação. Vimos que adiar não é uma falha de caráter, mas muitas vezes uma resposta a julgamentos e emoções que podemos aprender a gerenciar. Relembrando nossos pilares, foque no que você controla, seu esforço, suas ações, seus julgamentos. Busque a virtude em cada ação, tornando o processo em si a recompensa. Lembre-se da finitude do tempo, memento mori, para agir com propósito. Antecipe os males, premeditate o malorum, para não ser paralisado por eles. E ame o seu destino, amor fati, e haja no presente momento. O estoicismo não é uma cura instantânea, mas uma filosofia de vida, uma prática diária. Comece pequeno. Escolha um princípio ou uma técnica que ressoou mais com você e comece a aplicá-la hoje. A transformação vem da consistência, não da perfeição. O poder de vencer a procrastinação não está em alguma ferramenta externa ou truque mágico. Ele reside dentro de você, na sua capacidade de escolher seus pensamentos, suas ações e seus valores. Os estoicos nos mostraram o caminho, cabe a nós trilhá-lo. Quero muito saber sua opinião. Qual princípio estoico você achou mais impactante para combater a procrastinação? Deixe seu comentário abaixo, vamos continuar essa conversa. Se este vídeo te ajudou, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal para mais conteúdo transformador como este e compartilhar com alguém que também pode se beneficiar dessa sabedoria ancestral. Lembre-se das palavras de Marco Aurélio. Não perca mais tempo discutindo sobre o que um bom homem deve ser. Seja um. Eu adaptaria para não perca mais tempo se preocupando com a procrastinação. Haja. Obrigado pela sua companhia nessa jornada. Que a razão seja seu guia e a virtude, sua força. Até a próxima.